Mas não vire, Senhor, o teu rosto para que não me veja. Esta é uma oração poderosíssima, porque parece que tem dias que Deus enxerga todo mundo menos a gente. Essa é uma oração poderosíssima, porque parece que Deus fala com todo mundo, mas os olhos dele não nos vê mais e também não nos enxerga mais. Isso é um apelo de Davi, é uma expressão de Davi: Senhor, eu estou orando, mas uma coisa eu lhe peço, não vire o teu rosto para que não me veja. Eu estou aqui, eu peço que o Senhor me enxergue. E Davi faz uma terceira pergunta a Deus, e diz: Deus, até quando eu tirarei conselho com a minha própria alma? O que Davi está dizendo é: Deus, aqui dentro está um embaraço grande, aqui dentro está um caos, porque tem dias que eu não sei o que fazer, tem dias que eu não sei para onde ir. Essa pressão que Davi está vivendo dentro do Salmo de número 13 é uma pressão que vem de todos os lados. Por que não lembrar que quando Davi ele é perseguido pelo próprio filho Absalão, e olha o quão terrível era isso. Absalão fica na entrada da cidade, prometendo para as pessoas um governo melhor que o do seu pai. Absalão não começa ganhando o trono, Absalão começa ganhando as pessoas, porque ele entende que ainda que ele não tenha trono, se ele tiver pessoas ao seu favor, ainda que errado, ainda que totalmente contraditório, mas essas pessoas, pastor Roberto, empurrariam Absalão para governar o trono de Davi, seu pai. E a Bíblia diz que quando Davi se sente ameaçado, ele deixa o trono. Entende que existe alguns ambientes, algumas áreas da nossa vida que Deus, ele vai dizer exatamente o que estamos passando. E o que Davi está dizendo é: Senhor, aqui dentro está um embaraço, aqui dentro está um caos. E a expressão de Davi é: Senhor, eu não tenho, eu não consigo. Ele grita, isso é um sinal de desespero. Até quando, Senhor? Nesta oração, Davi ele diz: até quando os meus inimigos prevalecerão sobre mim? Davi está vendo que o que está vindo contra ele está vindo de todos os lados. É inimigo batendo de todas as partes. E sabe o que mais dói? Quando a nossa luta ela não é externa, ela é interna. Quando a gente tem que lutar contra coisas que a gente não precisaria lutar. Quando a gente tem que batalhar por coisas que não era necessário batalhar. Mas infelizmente o que Davi está expressando é uma dor. A mesma dor que Davi sentiu quando Saul o perseguia para o matá-lo. Mas quem lembra do episódio, Talita, que Deus permitiu que dividisse o mesmo espaço entre Davi e Saul. E os amigos e homens de Davi disse: aproveita, Davi, mata ele agora. E Davi disse: eu não posso mexê-lo, eu não posso tocá-lo, porque apesar de todo o mal que ele me fez, ele ainda é ungido. Eu não posso, mas vou deixar a ele um lembrete que eu estive aqui e que Deus foi para com ele misericordioso.
Olha para cá, Deus vai te levar em alguns ambientes, em alguns lugares, em algumas rotas, só para mostrar, irmão, que o que você carrega em você é maior, é superior. Por isso eu trago de Deus uma mensagem para o seu coração. Talvez esse culto e esta palavra mexa e confronte dentro do seu coração, mas Deus te trouxe para lhe dizer que não está perdido esse vale, não está perdida esta prova. Deus te trouxe para ter uma conversa com você, e Ele escutou quando você disse: Deus, até quando? Tem gente que está aqui nesse culto, que está dizendo: Deus, eu não estou aguentando mais, eu vou quebrar, eu vou sucumbir, eu vou desaparecer, porque a pressão está vindo de todo lado. Essa expressão é um grito de desespero, essa expressão é uma urgência para uma resposta. O que Davi está sentindo é: Deus, qual é o tempo? Ou melhor, quanto tempo vai durar ainda? Tem dia que a gente ora e diz: Senhor, quanto tempo ainda eu tenho que esperar para cumprir o que o Senhor falou que iria acontecer? Porque do jeito que eu ando e do jeito que as coisas andam, eu tenho que parar, porque dar qualquer passo daqui para frente é comprometer a única esperança que eu ainda carrego. Davi está dizendo: Senhor, até quando? Exatamente, Davi está dizendo assim: quanto tempo isso ainda vai durar? Olha para cá, isso aqui não é sobre pecado, não é sobre erro, não é sobre falha, porque quando a maré ela está boa, quando tudo está proporcionalmente bem, pastor Roberto, é fácil ser fiel a Ele, é fácil levantar a mão, é fácil adorá-lo, é fácil vir ao culto. Mas lembra quando Davi pecou, que mandou Urias para a guerra, caiu com Betseba? O texto diz que ele entra para dentro do seu quarto, quando Deus havia dito para ele: na espada não se apartará da sua casa. Davi entra para dentro de casa, Davi jejua, Davi ora, Davi clama, Davi pede, Davi roga. Mas se alguém talvez compreende isso, a gente entende que tudo que ele poderia fazer, ele fez. Ele orou, ele clamou, ele buscou a face de Deus. Mas a Bíblia diz que o céu já tinha determinado um decreto dentro da casa dele. Só que o que as pessoas não compreenderam é depois que o filho morre, Davi se levanta, come pão, bebe, se alegra e vai para a guerra. Você entende que existe oração que você vai fazer, que Deus não vai mudar a sua sentença, porque Deus espera exatamente de você quem você vai ser quando eu não fizer. Quem você vai ser quando eu não responder, quando eu não entrar, quando eu não mudar? Davi se alegra, põe formosura no rosto e diz: se Deus não respondeu por tudo que eu fiz, eu vou levantar e vou ir para a guerra. Entenda uma coisa, irmão: o não de Deus hoje para você talvez seja uma preparação de algo maior que está reservado para você amanhã.
Olha para esse irmão que está ao seu lado, diga assim para ele: você não entende hoje. Não, diga para ele como se você acreditasse. Diga: o não de Deus hoje é apenas uma preparação para algo maior, para algo superior. Diga para ele: não vai durar para sempre. Você não vai ter que chorar pela sua casa para sempre. Você não vai ter que chorar pelos seus para sempre. Você não vai ter que chorar pelo teu marido para sempre, nem pela tua esposa para sempre, e muito menos pelos teus filhos. Porque eu quero profetizar na autoridade do Espírito Santo que o que é seu, o que Deus reservou para você, vai acontecer. E ele grita: até quando, Senhor? Isso é a gente, irmão. É a gente, porque a gente às vezes ora assim: quando que vai acontecer? Tem cultos que, desculpa falar, mas tem hora que a gente não crê em mais nada. Porque a gente recebe aqui, quando chega em casa está de cabeça para baixo. Mas sabe o que eu aprendi? Quando aquela mulher perdeu a dracma, ela perdeu na onde? Dentro de casa. Quando ela perde, ela se preocupa. E a única coisa que a motivou a procurar foi a preocupação. Ela bagunça a casa, acende a candeia. Só que sempre quando vai ter uma faxina na sua casa, você tira tudo do lugar, sim ou não? Tira tudo do lugar. E você percebe que ali tem um pó. Você pega o pano, passa, limpa, tira o pó. Você só encontrou o pó porque você antes tirou do lugar. Você só encontrou a sujeira porque você teve que tomar a consciência que já está na hora de fazer uma faxina. E a gente começa a perceber. Quer ver um exemplo simples? Quem nunca fez uma faxina na sua casa e de repente achou um dinheiro que você até mesmo tinha esquecido que tinha deixado em um canto? Você guardou lá, mas o tempo passou, o dia passou, você esqueceu. Na hora de arrumar a casa, você achou. Falou: nossa, estava aqui. Você nem lembrava. Mas por que você achou? Porque você teve que mexer na casa. E assim é Deus. Chega uma hora que Ele quer mexer na gente. E quando Ele mexe na gente, primeiro que a gente começa a achar da gente mesmo que a gente nem sabia que tinha. Uma força além da força. Porque cá para nós, se fosse pela sua força ou pela força do seu braço, nem aqui você estaria. Porque talvez você é um dos que entrou no culto, ou antes de chegar no culto, dizendo para Deus: Senhor, até quando? Até quando esse vento? Até quando essa prova? Até quando esse vale? E aí vem Deus na contramão, talvez fazendo para nós, Mateus, a mesma pergunta. Eu imagino a gente perguntando para Deus e Deus respondendo para a gente: tá bom, mas até quando eu vou ter que apertar para você despertar? Até quando eu vou ter que espremer para você entender que você é minha, que você é meu, e você não tem opção de escolha? Até quando você não vai entender que é eu, Deus, mexendo nesse ambiente, mexendo nessa estrutura, para fazer o que eu tenho para fazer?
Olha para esse irmão, por gentileza. Diga assim para ele: deixa Deus trabalhar. Diga para ele: deixa Deus fazer. Você não sabe como ele trabalha, nem do jeito que ele trabalha, mas uma coisa eu sei: nada ficará fora do lugar. Davi continua. E sabe o que me alegra? Davi, ele no verso 5 diz assim: apesar de todo o caos, eu confiarei, Senhor. Olha para cá, irmão. Uma mensagem simples. No meio desse caos que Davi está vivendo, que ele está passando, ele diz assim: Carol, Deus, eu decidi confiar. Confiar por quê? Porque os seus planos são maiores que os meus. Só que uma coisa é certa: a minha mão está cansada para se manter de pé. Os meus pés cansaram para caminhar. Talvez você é um dos que estão no culto dizendo: Deus, talvez não há mais esperança. Talvez não há mais jeito. Mas eu vim encarregado de uma palavra de Deus para dizer para você: tem jeito sim. Por quê, pastor? Porque os planos de Deus são maiores do que o seu. E detalhe, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, pastor. Mas está tudo complicado, está um caos, está de cabeça para baixo as coisas. Fique em paz, irmão. Ele complicou tudo, mas depois ele vai explicar o porquê complicou. Você não precisa compreender tudo. Você precisa confiar. Eu sei que você está cansada. Eu sei que você está cansado. E essa guerra está minando a sua fé. Está minando a sua esperança. Está minando esse nome de crença, de crer que dias melhores virão. Eu sei, mas essa expressão dentro desse texto mexe comigo. Porque alguém mesmo dentro do seu cenário de dor, de caos, de guerra, de perseguição, de aflição, ele levanta a voz para o céu, ferido, machucado, aflito, doendo, sangrando, e diz: mas Deus, apesar de tudo isso, eu decidi confiar no Senhor. Ô irmão, eu não sei em quem você depositou a sua confiança, mas Deus está dizendo hoje para você: vamos fazer um acordo. Confia em mim, deposita em mim, deixa eu fazer. Isso mexe comigo, porque olha o que Davi diz: Senhor, no meio de tudo isso, eu não vou sair do grupo, eu não vou sair da igreja, eu não vou abandonar a fé, eu cantarei. Davi é rei, sim ou não? Davi governa, sim ou não? Não está no texto, mas eu imagino Davi pegando o seu instrumento de corda, pegando a sua arma espiritual e dizendo: Deus, tem horas que eu tenho que lutar com o que eu tenho. Eu imagino, não está no texto, mas Davi lembrando da peleja que ele enfrentou contra o gigante Golias, quando entregaram para Davi as armaduras de Saul para ele ir para a guerra, e Davi disse: não me cabe. A arma do inimigo
E eu já disse isso aqui, é colocar dúvida em quem é você em Deus. Hoje pela manhã, na escola dominical nós falamos a respeito disso. Tem horas que o céu está olhando para mim, está olhando para você. E ainda que Deus não tenha dito, isso aqui é meio conflitante. Porque eu sei que a gente tem que falar só quando Deus fala. Sim ou não? Quando Deus revela, sim ou não? Sim. Mas tem horas que o céu olha para a gente e diz: ei, faz alguma coisa. Tem hora, como é o nome da senhora? Adriana. Irmã Adriana, tem hora que o céu diz assim: tem horas que eu não preciso falar. Tem horas que você só precisa levantar e declarar. Tem horas que é o céu dizendo: já habita dentro de você. Pastor, tem uma base, irmão, procura. Lembra de Elias? Quando ele olhou para o céu e disse: Deus, segundo a minha palavra. Deus falou: não. Mas o que ele quer é quando alguém chega em um estado de êxtase, de um cansaço, levanta no meio da casa, aponta o dedo mesmo no olho do marido, no olho dos filhos e diz: assim diz o Senhor. Não vai ficar como está. Lembra quem é você em Deus, irmão. Não foi ele quem disse na sua palavra: eis que eu vos dou poder e autoridade. Se dentro da tua casa você é o sacerdote da casa, expõe a autoridade que você carrega. Põe o dedo lá dentro, levanta a mão lá dentro e diz: Satanás, a partir de hoje quem governa essa casa é Deus. Não aceita, irmão. Não deixe o diabo militar contra a sua família e você achar que é comum, achar que é normal, e não é normal. Porque o que o inimigo quer que a gente faça é normalize as coisas, aceite algumas coisas. Quer ver você perder uma amizade, perder um amigo, perder alguém? Fala para ele que você está errado, que ele está errado. Confronta ele. Mas o que o céu nos deixa apaixonado, irmão, é que se tem uma coisa que não volta, e eu preciso humildemente que você grave isso para o seu coração. Lembra disso. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, sem antes cumprir com seu propósito. Nesse caos que você está vivendo hoje, talvez você não veja nenhuma saída, mas eu vou dizer para você uma coisa: tem esperança. Tem esperança porque quem falou está vivo para que essa palavra se cumpra. Tem esperança porque quem falou, ele disse: passarão os céus e passarão as terras, mas a minha palavra não há de passar. Então descansa o seu coração, porque se Deus falou que iria fazer, Ele vai fazer. Pastor, mas o senhor não sabe o caos que eu estou vivendo, a guerra que eu estou enfrentando, não sei. E talvez você esteja como Davi, pedindo a Deus uma urgência em sua resposta. É a coisa mais doída, é a gente orar e nessa oração o céu parecer de bronze. A gente clama, grita, e parece que Deus não está ouvindo. Mas você sabia que até o silêncio de Deus é Deus trabalhando, irmão?
Tem hora que Deus não fala, não é porque Ele te esqueceu, mas tem hora que você dobra o joelho para falar com Ele, e está tão difícil a coisa, que você não dá espaço para Deus responder. Quando Deus vai responder, você levanta e diz: ah, Senhor, mas é isso. Quando Deus vai responder, você levanta e diz: ah, Senhor, mas é aquilo. Deus está dizendo: deixa eu tratar, deixa eu fazer. Me permita ter acesso a essas dores para me curar. Davi se levanta no meio do caos, e ele diz: Senhor, apesar de tudo isso, eu confiarei. Isso é uma palavra de Deus para a tua vida, que veio para esse culto dizendo: Senhor, até quando? E o Senhor te trouxe para dizer: confia nas minhas palavras. Porque as palavras do Senhor, irmão, não voltarão vazias. Elas cumprirão o seu objetivo. Parece que no natural não tem nada acontecendo, não é? Mas enquanto no natural está tudo parado, no espiritual já começou um movimento diferente. No mundo espiritual já começou uma agitação diferente. Demônios começaram a se agitar. Quando o homem das mãos furadas decidiu se colocar de pé para entrar na guerra de alguém, então é normal as coisas tomarem proporções diferentes. É Deus se colocando de pé. É como Davi está orando. A oração de Davi é: Deus, eu estou clamando, suplicando, pedindo pela sua intervenção. Entra, Senhor, muda, faz, não me abandone, não vire as costas. E eu vejo alguém no meio desse caos dizendo: Senhor, eu cantarei ao Senhor, porque o Senhor me tratou generosamente bem. Se coloque de pé.